Muito provavelmente essa live não será monetizada. Vou falar igual o JJ. O objetivo desse documentário não é negar ou desrespeitar a figura de Jesus Cristo ou qualquer crença religiosa. A intenção é incentivar o pensamento crítico, explorando evidências históricas, arqueológicas e acadêmicas relacionadas à sua existência e impacto na humanidade. Este conteúdo convida à reflexão e ao diálogo respeitoso sobre um dos temas mais significativos da história. Bora lá. Boa. Oxi. Cara, faz tempo que eu não vejo. Nos últimos meses, eu venho escrevendo provavelmente o maior roteiro que eu já fiz. Acho que esse aqui eu vou pôr no canal, tá? E todos esses textos e pesquisas focam em responder uma única questão. Jesus de Nazaré realmente existiu? Rapaz. E aí? Desde a infância, somos expostos a ideias que moldam a nossa forma de ver o mundo. Crescer em um país como o Brasil, predominantemente cristão, significa que, para muitos, o nome de Jesus é praticamente inevitável. Conforme Cara, não vamos tem nem crescendo, como pensar a que vida não. nos apresenta escolhas. Para alguns, isso significa afastar-se da fé e abraçar o ceticismo. Para outros, é a reafirmação de uma crença herdada desde muito cedo. Em virtude disso, mais de 80% dos brasileiros se consideram cristãos. Mas você não precisa ir muito longe para ver que a maioria deles não entendeu a mensagem do cristianismo. E talvez Sexo nem no bloquinho? sequer tenham se Que questionado. isso, cara? E se for mentira? Se aquele que foi chamado de o caminho, a verdade e a vida for, na realidade, o maior engano já contado. Rapaz. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus is the Alpha and the Omega. Jesus is the first and the last. With Him I need nothing. In Him I have everything. Pense nas pessoas que dedicaram suas vidas à promessa de uma salvação eterna. Ai, minhas pernas. Pense nos martírios, nas guerras e nos incontáveis sacrifícios feitos em nome de uma história que, talvez, nunca tenha acontecido. Ah, isso aí não tem como não. Não é Como errado assim? nos questionar Cara, sobre não existe. Pô, se for uma mentira muito bem feita, porque, mano. Quantos mil anos já tem escrito o livro? A Bíblia? É, né? Depende da qual Bíblia que eles falam, né? Não, então, mas não é mentira, pô. Porque, cara, pô. Até o Alcorão fala de Jesus, só que não fala que ele é o Messias, mas fala que ele existiu, pô. Tu acha que tem 3 ou 4 religiões que mencionam Jesus. As 4 religiões estão mentindo? Não é possível, não. E aí, Gabriel? uma questão tão importante. Afinal, o próprio Jesus nos incentivou a buscarmos a verdade. No famoso Sermão da Montanha, ele diz: peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo Isso aí se aquele que aprende pede, com a lei da recebe. atração. Quem busca, encontra. As pessoas falam que Jesus ensinou isso aí, a lei da atração. Assim, porque ele fala que o que você crê em mim, você fará as mesmas coisas que até maiores, né? Pô, por que ele falaria um negócio desse? É Jesus tá falando. Então, E a quem Se ele bate, tá falando, a né? porta Não é não? será aberta. Você está tem pra batendo que na duvidar. porta ou simplesmente... ô Gabriel, eu está tenho que trazer, cara. Eu vou ver se eu consigo trazer ensinando segunda. desde Domingo eu não vou estar em casa, mas eu criança? trago segunda. Eu vou trazer os 3 últimos Que dele. doutrinação? Não devemos ser como as grandes massas de igrejas que são manipulados por lobos em peles de cordeiros, que usam Cara, esse a fé negócio dessas aí, mano, pobres que pessoas para enriquecerem. Se todos consigo tivessem acreditar, entendido o que quê? Jesus pregou, esse não bagulho assim existiriam essas dessa galera assim da injustiças. igreja, velho. Eu vim aqui porque Deus tem um
Jesus não teve nem igreja, pô. Já viu Jesus falar pra pagar dízimo? Tá, mano. No caso de padre ser profissão, Olha lá. Você acha mesmo que um anjo vai descer e vai falar desse jeito, pô? A língua dos anjos é essa daí? é. Pelo amor de Deus, É. cara. A mulher de um pastor que foi traída, estava ali distribuindo. Olha lá, na igreja, ó. Olha isso aí, cara. Olha isso aí, pô, na igreja, Mas pô. aí foi a mulher que foi traída que tava distribuindo isso, pô. Ela passou por uma Não, mas tem cabaré na igreja, pô. transformação Tá. na aparência. Os casos de traição estão tudo saindo agora dentro da igreja, pô. Mas ele mesmo mãe dos aparentava casos de saber que não traição. seria compreendido. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías comenta o mesmo assunto Foi para que- ilustrar que- como muitos, embora tenham acesso à verdade, não estão dispostos a compreendê-la ou aceitá-la devido à natureza de seus corações. Que o Não é pastor errado para tava você pegando que acredita nele se perguntar uma se doida ele da igreja realmente que era existiu. parte do parente, Nesse sei lá o que vídeo, Você aconteceu. vai finalmente descobrir. Eu só falo uma coisa, essas pessoas, pode reparar, as pessoas que vão na igreja, esses pastores pilantra. Ah, mas eu fui na igreja lá e eu consegui, sei lá, eu tinha um desejo de conseguir minha casa, eu consegui, sei lá, eu tinha uma doença, eu fui curada. O que curou essa pessoa não foi aquela igreja, não foi a fé dela. Aquela pessoa teve tanta fé naquilo, ela botou tanta fé naquilo, que ela foi curada. Mas não significa que o pastor lá, não é isso. Então, o que mostra é a fé, pô, a fé que cura as pessoas não entenderam isso. A verdade Pois é, sobre a fica achando que é história a mais igreja. famosa de Vai. todos os tempos. Quais são as provas históricas e arqueológicas da existência de Jesus? Qual o verdadeiro significado do sacrifício do Messias? Pois todos dizem, Foi isso aí morreu mesmo, por nossos Manuel. pecados. Mas por quê? Qual o significado disso? Quais os profetas falaram sobre ele? Em resumo, você vai entender toda essa bagunça. Pega a pipoca e sejam bem-vindos. Rapaziada, vou fazer a pipoca ali. Dale. É exatamente isso, Thales. Os falsos profetas que falam é pastor não. Né? Ah, rapaziada, eu vou fazer uma pipoquinha lá, tá? Rapaziada, por isso que eu falo, quando vocês ficar velho, vocês vão entender uma coisa, se você começar a tomar remédio pras coisas de esquecimento ou de desleixo mesmo, porque eu confundi miojo com pipoca. Boa. Sim. Existe um consenso entre os historiadores, né? Que para a maioria deles, a existência de um homem chamado Jesus de Nazaré, que Tá viveu me na ouvindo Galileia bem? Tá há tranquilo? cerca de 2000 anos atrás, é praticamente Calma, inegável. calma. A gente já pode dizer com certeza que O- Jesus Cristo, o história, negócio não é nem acreditar, Com Luiz. bastante certeza. A Lamento pessoa aqueles ateus que acham que tem a fé, a Jesus não crença, existiu. tem tudo Tá na errado, vida, hein? pô. Não precisa de Muito mais nada, não provável precisa que de existiu. negócio de Na realidade, igreja, historicamente, ninguém tem de mais acreditar dúvida em disso. pastor, Agora, essas é coisas não, evidente pra mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Filho de Deus, nem era o Messias. E Paulo diz que esteve com o irmão de Jesus, né, Tiago, e que esteve com o seu Aí falou tudo apóstolo do mais avião. próximo, Isso mesmo Pedro. aí, é. Inclusive fala de disputas contra Pedro e contra Tiago, por divergências doutrinárias. Se ele estivesse inventando isso, será que ele inventaria uma história em que ele discorda das figuras que estão mais Mano, próximas hoje em ainda do dia que ele, que é não aquele conheceu Jesus ditado, né? ainda? Você tem que ver tudo. Você tem que ver tudo, acreditar de tudo e não desconfiar em nada. Tranquilo, fã do Coprólito. É bastante sugestivo. O historiador romano Desconfiar de Tácito, nada, né? de 56 DC, ou seja, né, ele nasceu cerca de 26 anos após a morte de Jesus, né, que morreu ali pelos 33 DC. Esse historiador, ele menciona a execução de Jesus sob o governo de Pôncio Pilatos durante o imperador Tibério. A citação é significativa,
pois é uma fonte não cristã que confirma a morte de Jesus e a existência do cristianismo logo após a sua morte. A passagem diz o seguinte: para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Esse texto é de extrema importância, pois Tácito era um historiador romano de alta posição e provavelmente obteve suas informações de fontes oficiais e testemunhos de eventos que estavam sendo discutidos nas esferas políticas e sociais de Roma. Então pode ser que o movimento surja criando o seu fundador? Inventando o seu fundador? Pode ser, mas se a gente for duvidar das coisas nesse nível, o que sobra de personagens históricos antigos é muito pouco, né? Por exemplo, Sócrates é uma pessoa que a gente não duvida muito que existiu, mas tem 3 fontes contemporâneas a Sócrates. Não tem o osso de Sócrates, você não tem algo escrito por Sócrates, tem Platão falando de Sócrates, tem... os caras falam que Sócrates não... Não é que fala, Sócrates não tem nada, ele não escreveu livro, esse negócio, né? Pitágoras, você não tem nenhuma documentação contemporânea. O governador Plínio, o jovem, nasceu cerca de 31 anos após a morte de Jesus. Escreveu em uma carta ao imperador Trajano, datada de cerca de mais de 80 anos depois da crucificação, mencionando os cristãos e suas práticas, que incluíam a adoração a Cristo como um Deus. Embora Plínio não descreva diretamente Jesus, ele confirma a existência de uma comunidade cristã que adorava Cristo. Ele diz o seguinte: os cristãos costumavam se reunir em um dia fixo antes do amanhecer e cantam entre si hinos a Cristo, como se ele fosse um deus, e se comprometem por um juramento a não cometer nenhum crime, a não ser que se abstenham de roubo, de furtos e de adultérios. Isso é importante porque cita as famosas perseguições aos cristãos. E como esses preferiam às vezes morrer do que negar sua fé, o que cumpre as profecias que Jesus fala sobre as perseguições. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. No restante da carta, Plínio pergunta ao imperador Trajano como lidar com os cristãos e como puni-los. A carta é até bem grande. É isso aí, meu resumidamente, Deus. ela fala o seguinte: é minha prática, meu senhor, referir a você todos os assuntos sobre os quais tenho dúvidas. Nunca participei de julgamentos de cristãos, portanto, não sei quais ofensas são a prática de punir ou investigar, e até que ponto. Interroguei-os sobre se eram cristãos. Aqueles que confessaram, interroguei-os uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com punição. Aqueles que persistiram, ordenei que fossem executados, pois não tinha dúvidas de que, qualquer que fosse a natureza de seu credo, a teimosia e a obstinação inflexível certamente merecem ser punidas. Nenhum dos quais aqueles que são realmente cristãos podem ser forçados a fazer. Esses eu pensei que deveriam ser dispensados. Gavião falou ali que eu não entendi? A carta de... Que foi que Gavião falou ali que eu não entendi? Mas a escritura só existe porque... Ô Gavião, mas você já ouviu falar do Conselho de Nicéia? Quem decidiu que ia estar na Bíblia hoje foram os caras daquela época. Cara, não sei, tá? A Bíblia foi o homem que escreveu, não foi? Não, foi um monte de apóstolos do correr do tempo. Tá. Um monte de pessoas, né? Tipo, importante. Eu não sou nenhum Exatamente. teólogo, o Mário é um teólogo. Não, o que eu sei, o mínimo, e às vezes o que eu sei deve ter até errado.
Mas o que eu Tá falo, respondendo o comentário do Thales sobre o que eu falei, né? mas é o que eu tô falando, tem o Conselho de Nicéia. Cara, dizem que o livro de Enoque Eu é acredito. um dos livros que era pra estar na Bíblia. Os caras não colocaram, por quê? Vai mostrar que anjo desceu aqui na terra e teve filho com as mulheres? E nasceu gigante? Pô, os caras tirou, pô. Por que os caras tirou? Por que os caras não quis deixar isso na Bíblia? Tu tem coisas que a gente tem que entender. Não sei se ele vai falar disso aqui. Você tem que ver tudo e desacreditar de certas coisas, né? De Plínio Não é tudo é que de você pode extrema acreditar, não, pô. importância, pois mostra que Não. aqueles que realmente Não é só eram porque tava cristãos na igreja preferiam a e morte do pô, que não. negarem Tem a que sua fé buscar em lá Cristo. ver como foi, né? Suetônio, outro historiador romano, também faz uma referência a Cristo em sua obra Vida dos Doze Césares, escrita em torno de 121 d.C. Ele menciona que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de distúrbios causados por alguém chamado é. Crestos, que é considerado uma referência a Cristo. Como os judeus constantemente causavam tumultos instigados por Crestos, ele, o imperador Cláudio, os Mas, Gabriel, Pode Ele tá não ter fa- citado o dinossauro, mas deve estar falando de outra forma, né? você tá falando em Gênesis, né? É, porque assim, lógico, eu ia falar um groselha aqui, porque, se eu não me engano, o primeiro osso de dinossauro foi no século passado, pô, que acharam, não foi? Mas não tem nada a ver, eu entendi que você tá falando que não... Ah, mas ele não citou todos os animais, pô. Eu acho que não cita todos os animais que existem, né? Acho que na Bíblia tá mostrando lá o ornitorrinco, acho que não, pô. expulsou. Não, O você entendeu? sacachu, né? Como aquele da água cai, chacachu, Entendeu? Assim, Que de comeu um Roma. megalodonte Veja e bem, empurrar. o termo Crestos é considerado por Parece um muitos jacaré. historiadores como uma grafia alternativa ou erro de Christus, né? Que significa Cristo, já que as duas palavras eram frequentemente confundidas em textos da época. Este evento provavelmente ocorreu por volta de 49 anos depois de Cristo, ou seja, cerca de 19 anos após a crucificação de Jesus, e é corroborado por uma passagem de Atos, capítulo 18, versículo 2, onde a Bíblia diz: E Mas Priscila, pra um cara que sua tem a mulher, fé e a crença não cai quando nessas Cláudio coisas não, tinha Thales. mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. Ou seja, um historiador basicamente confirmou sem querer um evento contado na Bíblia. pra Deus não existe tempo, ô Gavião, porque ele criou o tempo, então não existe tempo pra ele. Ele tá numa... Ele ser onipresente já Ele diz tá, tudo, né? ele tá num negócio que a gente não consegue nem entender como é que funciona, porque se ele criou o tempo, pô, então tem coisa, mano... O manuscrito sírico de Marabar Serapion, escrito por volta de 70 d.C., ou seja, cerca de Foi 39 ele que anos criou após a tudo, morte legal. de Jesus, menciona a morte de o rei dos judeus, referindo-se, né, obviamente a Jesus. Eu entendi, Gabriel. E sugere que É sua hora de tu execução pensar. foi um erro que levou à queda de Jerusalém. Embora a passagem seja breve, ela é um testemunho de alguém fora da tradição cristã falando sobre a morte de Jesus e suas consequências. Que benefício os judeus receberam com a morte de seu sábio rei? O reino deles foi destruído depois disso. Mas com toda certeza a melhor fonte não cristã que menciona Jesus é a do historiador Flávio Joséfo, que, apesar de ter escrito seus livros anos Não após a acreditar, não morte de acreditar, Cristo, Thales. ele foi o que mais se aproximou dos eventos bíblicos, tendo nascido ali, né, no ano 37 depois de Cristo, ou seja, nasceu cerca de apenas 7 anos após a crucificação do Messias. Flávio Joséfo diz: por esta época viveu Jesus, um homem sábio, se é que pode chamá-lo de homem. Ele realizou feitos Rapaz. extraordinários e era mestre de homens que recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu muitos judeus e também muitos gregos. Ele era o Cristo. Quando Pilatos, sob sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Aqueles que o amaram desde o princípio não os abandonaram, pois ele apareceu-lhes vivo novamente no terceiro Como é dia. assim, como rapaziada? se Imagina, mano, você tá lá seguindo o cara lá, com unhas e dentes, o cara fazendo um monte de milagre. O cara, ele fala que vai ser crucificado, ele fala que vai morrer. Mas você não, você faz milagre, não sei o que, tá, você tá lá.
Aí ele tá falando, pô. não, aí vai vendo, ele fala isso aí, só que, velho. pô, os apóstolos você tira pela. Eles meio que ficam, pô, mas você pode fazer tudo que você não sei o quê. Pô, o cara vai lá e. Aí ainda tinha alguém que ficava cético. Não, o cara viu o cara andar nas águas, o cara viu o cara fazer água de vinho, o cara viu o cara fazer multiplicação de comida, mas beleza, o cara ficou cético. Aí o cara morre, depois de 3 dias o cara aparece lá do meu amigo. Mano, não, meu amigo, aí, mano. Não, aí tem que morrer pra um cara desse mesmo, pô. Se você vê esse cara depois desse cara, pô, depois de 3 dias você vê esse cara. Não, pô. Não, aí não tem nem como, você tem que. Tem como, não, tem cara, como, mas não. você vai morrer se você falar dele, pô, me mate, porque eu não vou mentir, não, cara. Foi o que eu vi. Meu amigo, tem como Os não, pô? profetas haviam predito isso e 1000 outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não desapareceu até hoje. Essa passagem é complicada. Ela basicamente comprovaria a existência de Jesus sem sombra de dúvidas. O único problema é que a sua escrita se difere do restante de todo o livro, o que levou muitos a pensarem que essa passagem foi adulterada por escribas cristãos. Porém, existe uma versão árabe bem mais antiga, encontrada nos textos de Agápio de Hierápolis, que é considerada mais fiel ao texto original. Alguns estudiosos também reformaram nesse texto sem adições cristãs, e ele ficaria mais ou menos assim. Nesse tempo, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas, dentre os judeus e de outras nações, tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Eles relataram que ele lhes apareceu 3 dias após sua crucificação e que estava vivo. Talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas haviam contado maravilhas. Rapaz. Então, esse texto é uma notícia muito boa para quem é cristão, cara. Porque ele mostra que mesmo ali nos primeiros séculos, ninguém duvidava da existência de uma figura chamada Jesus. O mais interessante é que o historiador também menciona em seus textos Tiago, outra figura bíblica vista como um dos apóstolos de Cristo. O texto diz: Anano convocou os juízes do Sinédrio e trouxe diante deles um homem chamado Tiago, Quem escreveu a Bíblia, eu também falei, os Antigos Testamentos foram os profetas, né? irmão de Jesus, que era chamado Cristo, e outros. Ele os acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Esse texto é considerado autêntico pela maioria dos estudiosos, já que não contém declarações apologéticas e está em um contexto que faz sentido para a narrativa histórica de Joséfo. Mas se você acha que acabou, você está enganado. Flávio Joséfo também escreveu sobre João Batista, o homem que, segundo a Bíblia, batizou Jesus e teve sua cabeça cortada por Herodes. O texto diz: Mas para alguns judeus, a destruição do exército de Herodes pareceu ser vingança divina, e certamente uma justa... Beleza, então você tá insinuando então que Deus não existe, esse é o seu ponto. vingança pelo tratamento dado a João, de sobrenome Batista, porque Herodes o tinha condenado à morte, mesmo ele tendo sido um homem bom e tendo exortado os judeus a levar uma vida correta, praticar a justiça para com o próximo e a viver piamente diante de Deus. Rapaz, eu acho que é o terceiro ou quarto vídeo que eu assisto dele. Se batizar. Essa descrição se casa perfeitamente com a descrição bíblica. Os caras que diz arrancou a cabeça Mateus. de João Batista, cara. Porque Herodes, prendendo João, o maniatou e lançou-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como um profeta. Então, para ser bem sincero aqui com você, cara, ir contra a ideia de que o Jesus histórico existiu é praticamente um negacionismo, visto que grandes líderes de exércitos e pessoas importantes da época não tiveram quase nenhuma referência, enquanto historiadores falavam de, entre aspas, um simples carpinteiro. O Talmud é uma coleção de textos judaicos fundamentais composta por comentários, interpretações e discussões sobre a lei judaica, a Torá, ou o Antigo Testamento.
O Talmud menciona Jesus, Yeshua, de forma indireta e em poucas passagens, e essas referências são muito debatidas entre os estudiosos. A maioria dessas menções não é positiva, refletindo a posição judaica tradicional em relação a Jesus, especialmente considerando a separação entre o judaísmo e o cristianismo. Na véspera da Páscoa, Yeshua foi enforcado. Durante 40 dias antes de sua execução, um pregador foi enviado para proclamar: ele será apedrejado por feitiçaria e engano ao povo. Qualquer um que soubesse algo para sua defesa deveria apresentá-lo. No entanto, ninguém apareceu para defendê-lo. Então foi enforcado. Yeshua é uma forma abreviada ou alterada do nome Yeshua, que é o nome hebraico tradicional de Jesus. O nome Yeshua aparece outras vezes no Talmud. O teólogo Robert Van Voorst, autor de Jesus Outside the New Testament, analisa os escritos produzidos por rabinos da época e destaca que nenhum judeu daquele período que se opôs ao cristianismo negou ou questionou a historicidade de Jesus. Em seu livro, ele observa que, se alguém no mundo antigo tivesse motivos para se opor ao cristianismo, eram os rabinos. Dessa forma, argumentar que Jesus nunca existiu e que ele foi uma invenção dos primeiros cristãos teria sido a crítica mais eficaz contra a nova fé. Van Voorst conclui dizendo que todas as fontes judaicas tratavam Jesus como uma figura histórica real, com os rabinos utilizando eventos concretos de sua vida para atacar suas ações e ensinamentos. E mesmo que os primeiros cristãos tenham uma raiva daqueles rabinos lá que ficam gritando pra crucificar. Nossa, eu sei que era os atores, mas dá uma raiva de trombar esses caras na rua. Eles sobreriam perseguições por alguém que nem... O cara tá vendo lá, mano. Ia levar sozinho. O cara tá vendo lá que o... Nossa senhora. Então, apesar desses textos terem sido escritos... É que nem aquele meme que os caras falam, se você pudesse voltar no tempo, a mulher, nossa, eu sou sua neta. Eu voltava lá no tempo de Jesus lá. Ele ia falar, não, você não pode estar aqui, não, pera aí, mas deixa eu só sair na porrada com os dois ali, só pra tá ligado? Só, pera aí. Jesus são tradições orais judaicas que foram passados de geração em geração. Agora que a gente já comentou sobre as provas históricas, vamos para as arqueológicas no próximo capítulo. Deve ter sido citado de outra forma, né? Esse filme é muito... Esse filme é muito... Você é louco. Já assistiu? Esse é o... Esse é o do Mel Gibson. Eu assisti aquele que passava na Record direto. Você nunca assistiu do Mel Gibson? Não. Você é doido. Mel Gibson, esse bagulho é, você é louco. Se você assiste, você vai chorar igual uma criança. O outro chorava, passava na Record. Toda Páscoa passava. É a Paixão de Cristo, Gabriel. Você viu que ele vai fazer a ressurreição, né? Com os mesmos atores. Esse aí é do Mel Gibson, a Paixão de Cristo. Eu estava faminto e me destes comida. Eu tive sede e me destes o que beber. Eu era um estranho e me recebestes bem. Eu estava nu e me vestistes. Eu era um prisioneiro e viestes... Esses trouxas aqui vai falar que é blasfêmia. Eu estava doente e viestes até mim. Vocês perguntarão: quando fizemos tudo isso por você? Quem fez isso entre todos os meus irmãos fez isso por mim. Embora não existam descobertas diretas que atestem sua vida com o mesmo nível de clareza de figuras contemporâneas, há uma série de artefatos, inscrições e relatos que corroboram a narrativa bíblica e apontam para a existência de uma figura influente no cenário do século I na Palestina.
A arqueologia tem se mostrado uma aliada poderosa na compreensão dos tempos de Jesus, revelando não apenas evidências tangíveis de sua existência, mas também iluminando o ambiente político, social e religioso que moldou o seu ministério. O mais interessante Pôncio Pilatos é lavando a mão. que somos, de certa forma, Ele acha que não, pra mim ele que meteu o louco, ele podia muito bem não ter... Ah, mas tinha que acontecer, cara. privilegiados, pois a Pilatinho. maioria dessas descobertas são recentes, como a prova da existência de Pôncio Pilatos, que antes era Quer inexistente. aprender aí? Assiste esse cara aí. Que é o nome do Rodrigo imperador Silva. da época que Cristo foi crucificado. Esse cara aí sabe. E embaixo, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Também temos o tanque de Siloé, uma das mais importantes descobertas arqueológicas relacionadas à antiga Jerusalém, especialmente porque está associada a um episódio significativo do Novo Testamento, no qual Jesus cura um homem cego de nascença. O episódio descreve Jesus dizendo ao homem para ir até o tanque de Siloé e se lavar com a água, o que resultou na restauração de sua visão. Essa narrativa se passa em Jerusalém, e o tanque tem um papel central na história. O texto bíblico descreve o local de cura como sendo um tanque ou um poço, Tô prestando localizado atenção, no bairro Dex. de Siloé, ao sul de Jerusalém. Durante muito tempo, a localização exata e as características do tanque foram desconhecidas. Você ia até Jerusalém, mas não encontrava esse tal tanque, como se fosse um mito. Mas olha que interessante, o local foi identificado com base nas tradições antigas e escavações arqueológicas. Os arqueólogos descobriram uma estrutura de pedra escavada na rocha que se mostrou ser um grande reservatório de água datado do primeiro templo e da Judai do segundo templo, no século I. Os arqueólogos encontraram inscrições antigas no local que confirmam que o tanque era de fato uma fonte de abastecimento de água e parte de um sistema hidráulico utilizado na Jerusalém antiga. Caramba! Descoberta simplesmente fenomenal. Jesus esteve aqui. Você tem apenas um canto dela, mas onde eu estou sentado aqui, havia água. Talvez a água fosse até esse nível. E pelos degraus as pessoas desciam e se banhavam nessa piscina aqui. Ou melhor, nesse tanque. Eu estou justamente no tanque de Siloé. E de acordo com o Evangelho de João, ocorreu um milagre de Jesus relacionado a um cego. E esse lugar onde eu estou aqui, o tanque de Siloé. A arqueologia também nos mostra provas da existência de Caifás, o sacerdote que teve papel crucial no julgamento de Jesus. A evidência mais contundente da existência de Caifás foi a descoberta de um ossuário em 1990, durante as escavações no bairro de Silvan, em Jerusalém. O ossuário é uma caixa de pedra usada para armazenar os ossos de pessoas falecidas após a decomposição do corpo, um costume judeu da época. Um dos trechos do Evangelho que fala sobre o sacerdote se localiza em Mateus e diz: os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se reuniram os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para o matarem, mas não o encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. E aqui temos muito claramente escrito em aramaico o nome de Yosef Bar Caifa, que significa José, filho de Caifás. E alguém pode falar, então encontraram os ossos ou a caixa de ossos do filho de Caifás? Não necessariamente, mas do próprio Caifás. Como nós sabemos disso? Porque Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, portanto da época de Cristo, diz que o nome completo do sacerdote era José, filho de Caifás. Rapaz, os caras acham mesmo. Pôncio Pilatos é um dos achados arqueológicos mais fascinantes. Os caras acharam o anel relacionados dele? à figura histórica de Pôncio Pilatos. Esse anel foi descoberto em 1968, durante as escavações em Cesareia Marítima, um antigo porto romano situado na costa de Israel. O anel de Pilatos contém a inscrição Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Outras descobertas interessantes, porém que são debatidas e não totalmente confirmadas, são algumas como a tumba de Jesus, onde foi construída a Igreja do Santo Sepulcro, a casa de Pedro em Cafarnaum e o mosaico da sinagoga
de Magdala. Então eu não vou dar muito detalhe sobre estas, porque digamos que elas ainda estão em investigação nos dias de hoje. Não é algo confirmado, são especulações segundo a tradição. Mas com certeza o ossuário de Tiago é um dos achados arqueológicos mais importantes relacionados à figura histórica de Jesus e sua família. Descoberto em 2002, o ossuário contém uma inscrição que diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. O ossuário é uma pequena caixa de pedra, feita de calcário, usada para armazenar ossos humanos após a decomposição do corpo. Essa prática era comum entre os judeus durante o século I, período em que Jesus e seus familiares viveram. O ossuário de Tiago apresentava uma inscrição em aramaico, que é a língua comum na época e da região, e ela foi gravada na parte superior do recipiente. Em 2003, alguns especialistas questionaram se a inscrição era genuína, levando à possibilidade de uma falsificação. Isso ocorreu principalmente devido ao estilo da escrita, que se assemelha mais a de um período posterior, além de alguns sinais de desgaste na inscrição. No entanto, outros estudiosos e peritos em paleografia, o estudo de antigas inscrições, defenderam a autenticidade da inscrição, argumentando que a inscrição é consistente com o estilo da época. Em 2004, o Museu de Israel e o Museu de Arqueologia de Jerusalém realizaram análises científicas e reafirmaram sua autenticidade. Então, querendo ou não, é uma descoberta fenomenal. Além disso, figuras como Herodes, o Grande, o rei da Judéia durante o nascimento de Jesus, é uma figura amplamente confirmada pela arqueologia. Muitos artefatos e construções associadas a ele foram descobertas, incluindo a fortaleza de Herodes em Massada e o palácio de Herodes em Jerusalém. Quando eles estavam comentando o que haviam visto aqui embaixo, e a Bíblia diz que eles estavam impressionados com o tamanho e o esplendor das pedras do templo. Tamanho dos palácios dos caras. Você se lembra disso? Agora vamos ver na prática o motivo, a razão da admiração dos apóstolos. Veja o tamanho desta pedra. Enorme. Não tem nenhuma emenda. Não tem, isso mesmo, esse cara falou, os caras não tinham uma maquita, tá ligado? Os caras não tinham um negócio na época, os caras tinham que colocar a pedra inteira, pô. Então, apesar de não terem sido encontrados, rapaz, artefatos que remetem diretamente a Jesus. E eu tô reclamando aqui que eu tô fazendo de ajudante aqui, fazendo uma massinha. Os objetos que remetem àquela época. Como eu falei, negar a existência dele. Tá, Dedax, eu voltei, eu já gravei o solo leve hoje, tô esperando o registrador, né? Oxe, mano, tava reclamando de quebrar a parede com a marreta, pô. E os caras levando pedra. Eu assisti essa daqui, essa temporada de Chosen. Eu tenho que terminar de assistir, cara. Acabou de coisa. Que parece. Agora que a gente já falou de fontes extra-bíblicas, por que não usar a Bíblia como um livro histórico? Visto que muitos dos, entre aspas, personagens citados realmente existiram comprovadamente. Os discípulos de Jesus, especialmente os evangelistas, escrevem sobre Jerusalém de maneira que reflete não apenas o cenário religioso, mas também o contexto social, político e cultural da época. O Novo Testamento descreve o Templo de Jerusalém com riqueza de detalhes, como em passagens de Mateus, onde Jesus prediz a destruição do templo. Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. E caiu mesmo. Não restará pedra sobre pedra. Falou e aconteceu. Falar isso na época era um completo absurdo. Não é à toa que ele foi crucificado. Mas querendo ou não, o templo foi destruído. Flávio Joséfo documentou esse evento em sua obra A Guerra dos Judeus, indicando que ele foi destruído cerca de 70 d.C. Não sobrou pedra sobre pedra. Todo o local foi nivelado.
E aquilo que outra hora era um santuário para o mundo inteiro, tornou-se uma pilha de escombros. Exatamente, é isso que você está pensando em casa. Essas pedras que estão aqui são as pedras originais do templo, como foram derrubadas no ano 70 e ficaram por 2000 anos cobertas até que os arqueólogos pudessem vir e limpar tudo isto. O Novo Testamento descreve locais específicos de Jerusalém, como o Monte das Oliveiras, a Cidade de Davi e o Cenáculo, dentre muitos outros. Estas localizações são consistentes com o que sabemos sobre a geografia de Jerusalém na época. Ou seja, eles realmente viveram naquele lugar. O Novo Testamento descreve várias práticas religiosas que eram típicas do judaísmo do primeiro século, como as festas judaicas, a Páscoa mencionada em Lucas e outros evangelhos. E também os sacrifícios no templo. A arqueologia confirma Esse a bagulho de sacrifício aí eu nunca concordei não, cara. existência de práticas de sacrifício Lembrei durante da essa Silveira? época. Hã? Do sacrifício aí dos É, animais. mano, esses bagulho aqui eu nunca... Mano, sei lá, na minha mente o Deus Todo-Poderoso vai precisar de um sacrifício de um bode, pô. Não. Pois é, né? E a grande importância da Páscoa em Jerusalém. Aí chegou Cristo e falou que não precisa, né? Botou ordem na casa. Não, é. Devagar, perdeu a cabeça. Não, mas eu não concordo, eu tô falando que eu não concordo, Agora ué. que você entendeu que o Jesus histórico existiu, acho que tá na hora de reorganizar toda essa bagunça e descobrir o porquê esse nome causou tanto escândalo na época. Por que ele foi crucificado? E por que tantas pessoas falaram sobre ele? Basicamente, o cristianismo acreditava em Jesus como o Messias prometido, enquanto outros o veem até mesmo como o próprio Deus vivo encarnado. E daria um vídeo só disso, porque é uma discussão bem longa, né? Se você lê a Bíblia em grego, dá a entender alguma coisa. Aí quando você vê as traduções mais recentes, dá a entender outra, né? Corinthians. No islamismo, Você viu lá? É mal. Jesus, chamado de Isa, é considerado um dos maiores profetas de Deus, mas não divino. No judaísmo, Jesus é geralmente visto como um judeu histórico, mas não como o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Os judeus acreditam que o verdadeiro Messias ainda não veio. Eles esperam um líder humano que restaurará Israel, trará paz mundial e cumprirá as profecias. Mas quais são essas? Por que Jesus não as cumpriu? Quem falou sobre esse Salvador e por que ele deveria vir? Para isso, temos que voltar ao Antigo Testamento, onde os eventos Eu pensei que era ocorreram Corinthians, há ô mais Emanuel. de 1500 anos antes de Cristo. Eu achei que era Corinthians. É importante lembrar que o nome Jesus não aparece em nenhum momento no Antigo Testamento. Desde que a maldição do pecado caiu sobre a humanidade no Jardim do Éden, a criação pura de Deus foi corrompida e a humanidade entrou em um estado de degeneração espiritual, moral e física. Adão e Eva, expulsos do Fazendo o bezerro de ouro. paraíso, deram início a uma linhagem marcada pelo sofrimento, Tá, pela poxa, o Miguel já desceu com a violência. espada. É o seguinte, vocês não tem que meter marcha daqui, senão o bagulho vai ficar louco. e pela separação de Deus. O leva primeiro a seca. assassinato, cometido por Caim contra Abel, simboliza como o pecado não apenas afetou os indivíduos, mas começou a moldar sociedades inteiras. O mundo se tornou tão cheio de maldade que Deus decidiu purificá-lo com o dilúvio. Cara, colocando assim, eu não vou apenas mentir Noé. pra vocês não, cara. A questão do dilúvio eu não entendo, porque o que acontece? Obviamente, nós ainda ia ser o dilúvio, nós ainda ia ser
descendente de Adão e Eva. Mas se só sobrou a família de Noé, cara, eles praticaram incesto, pô. Tá ligado? Faz sentido. Vocês entenderam? Mas por isso que eu acho, assim, eu posso estar falando muita groselha aqui. Tomara que eu esteja, alguém depois me explique. Mas eu acho que o dilúvio foi só ali na região de Sodoma ali, não foi? Ou não? Ali naquela região meio que já tava meio corrompida. Eu acho que foi só naquela região, porque quando chegou em outros lugares já tinha outras pessoas. E sua família, que representavam uma nova... É igual a questão de Adão e Eva, pô. Tá ligado? Foi... Adão e Eva eram irmãos? Não, nasceu Adão, aí depois Eva foi da costela dele. Beleza, vamos colocar que não tem... Não sei se ia ter o mesmo sangue nem nada, sei lá. Mas eles tiveram filhos. Mas pra ele fazer o planeta, tá ligado? O planeta inteiro ali de população, os filhos começaram a se produzir com a Eva, o filho, entendeu? Pois é, né? É só essas coisas assim, eu não entendo, mas deve ter alguma coisa, cara. Às vezes a gente lê uma coisa, entende não interpretou direito. Eu acho que na época ali de Adão e Eva era quando Deus estava modelando o mundo, né? Por isso que não deve ser considerado o incesto, né? Não, porque porque a partir do momento que ela comeu o negócio lá, a maçã, o pecado veio, já começaram, eles não conseguiam mais se ver, porque eles não tinham filho ali ainda, certo? É. Oh, meu Deus, vai ficar desligando esse negócio aqui agora, peraí. O negócio foi acontecido depois que ela comeu a maçã, né? Ou seja, então foi depois do pecado. Eu acho que tem alguma coisa de interpretação aí. Porque o que acontece? Só se o pecado do incesto foi depois que ela comeu a maçã, né? Mas sim, beleza. Vamos colocar lá que depois que ela comeu a maçã. Mas antes dela comer a maçã. Mas antes dela comer a maçã, eles não tinham filho ainda. Era só ele e ela no paraíso, entendeu? Aí beleza, ela comeu a maçã, desceram. Não comesse a maçã. Aí Deus falou: é o seguinte, vocês têm que. Como é que é? Povoar o planeta aí. Cara, não tem sentido. Tem algum. Sei lá, cara. Eu acho que devia ter. Eu acho que Adão e Eva. Eu acho que Adão e Eva foi os dois escolhidos pra viver no. Assim, eu posso estar falando muita groselha aqui, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus, eu não sou nenhum teólogo. E eu não tenho. Mas eu acho que é isso aqui, ó. Adão e Eva foram os escolhidos de Deus. Mas pra viver no paraíso. Deus criou Adão mesmo, ele criou mesmo ali. Tudo bonitinho. Só que eu acho que em outras regiões. Ele criou outras pessoas também. Ligado? Será? Eu acho que é isso, pô. Então, mas ele colocou ali Adão e Eva como... Não, vou contar a história. Não vou contar a história das 300 mil famílias que eu fiz. Que lá no começo da doideira tinha Adão e Eva. Eu acho que... Não, Noé foi bem depois. E a questão de Noé, a minha teoria também é assim, que a questão de Noé foi o seguinte. Teve o dilúvio, sim, só que não foi global, foi numa região ali que tava bem esculhambada, entendeu? O pessoal já não tava nem aí, porque aí depois... Não, o que eu tô querendo dizer é assim, Gabriel. Teve Adão e Eva que foi feita da costela dele, não teve? Aí... Antes dela comer a maçã, Gabriel, os dois eram puros, não existia maldade no mundo. Mas você tá ligado que existe... Só que isso aconteceu depois que ela comeu a maçã. Aí eu acho que depois que ela comeu a maçã que rolou, né? Não, mas aí não tem sentido, pô. Aí ia nascer tudo problemático. Não, pô, até um certo, né? Um certo tempo ali parou de vir as mesmas doideiras, né? Sei lá, velho. Aí, ó, o Gavião falou um negócio, é isso mesmo. Caim foi embora pra outro lugar e se casou com uma mulher. Mano, cara, tinha assim, pô, de outro povo. Não, pior que nós nem tomou vinho, hein? Nós nem tomou vinho. Mas pior que é isso mesmo, pô. Beleza, a gente já resolveu esse caso aí, certo? O caso de Adão e Eva, nós já resolveu. E a questão pra mim só pra terminar meu raciocínio aqui, a questão aqui do Noé o dilúvio pra mim não foi global, tá? Não foi global. Se foi global, não só sobreviveu Noé, tá? Não só sobreviveu Noé, mas
Deve ter sobre outras pessoas, sei lá. Mas eu acho que não foi global, foi num lugar específico ali que tava tendo tipo um Sodoma e Gomorra da vida, que já não tinha mais solução. Que já não tinha mais esse Entendeu? negócio de... Não dá pra paz salvar. e Não. todo É tipo, mundo ser igual certinho. o Aí Rio de já tava Janeiro. tudo perdido, É igual o já Rio de tá Janeiro, já não no tem Ibra já. mais como salvar. Já tava aí, já tá 1000 graus. Não, entendeu? Eu acho que é isso, cara. Assim, pode estar errado pra caramba, mas eu acho. Nova oportunidade de recomeço. Mesmo após o dilúvio, o coração Esse é um humano debate que eu nunca continuava vi, velho. inclinado ao pecado. Será que nós estamos revolucionando o cenário, porra? Esse debate aí eu Meio a nunca vi em essa lugar nenhum. corrupção, Deus começou a revelar seu plano de redenção, escolhendo Abraão para ser o pai de uma grande nação. Por meio de Abraão, Isaque e Jacó, Deus estabeleceu sua aliança com o povo de Israel, Né, pô, nós tá revolucionando, eu tô toda a falando. humanidade por meio de sua Nós somos descendência. inteligentes, vai. Descobri hoje, ó. Eita caralho. Percebe a inteligência, vocês aí do chat? Apesar disso, os descendentes de Abraão continuaram a lutar contra a própria fraqueza e o pecado. No Egito, tornaram-se escravos. Mas Deus, fiel à sua promessa, os libertou por meio de Moisés. A lei dada no Sinai estabeleceu os padrões de santidade e justiça, mas também expôs a incapacidade humana de obedecer plenamente. Ah, ele deve ter a Deus. pensado, hein, mano? Não é possível, não. Ao longo do Rodrigo, você Antigo vai inteligente demais, Testamento, vemos uma história de altos e baixos. Juízes, reis e profetas enviados para chamar o povo de volta ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Reis como Davi e Salomão trouxeram momentos de glória, mas a idolatria e a injustiça acabaram levando os o povo ao arqueólogos do exílio. momento. Mesmo assim, Deus não abandonou Tá seu virando plano aqui, ó. por meio dos profetas. Ele prometeu a vinda de um Messias, um descendente de Davi, que traria salvação e restauraria o relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas quem seria esse Messias? Logo em Gênesis, alguns intérpretes já encontram sua menção. Foi quando Deus diz: porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja bem, a expressão descendência da mulher é incomum, pois nas genealogias bíblicas os descendentes são associados ao homem. Essa ênfase na mulher é entendida como um prenúncio do nascimento virginal do Messias. O ferir a cabeça é interpretado como a derrota definitiva de Satanás, do mal. Ferir a cabeça simboliza um golpe mortal, indicando a destruição do poder da serpente. O ferir o calcanhar refere-se ao sofrimento temporário que o descendente da mulher, Nossa, essa cena é Messias, pesada, cara. O cara puxa enfrentaria. ele Isso desloca é o ombro de associado Jesus, à mano. crucificação de Cristo, onde ele sofre, Na parte mas que ele vai não de pregar a mão maneira nos pés. definitiva, Então, é pois isso mesmo. ressuscita. É porque já tem um buraco lá e o braço dele não chega, mano. Aí o trouxa do guarda lá fica, eu quero aqui. Aí fica puxando e desloca o bagulho. Isso dá uma agonia, mano. Dá uma vontade de sair quebrando esses caras tudinho. Pô! Logo em Gênesis, o sacrifício de Isaque é narrado. Neste episódio, Deus testa a fé de Abraão ao pedir que ele ofereça seu filho Isaque, o filho da promessa, Oh, aí- como sacrifício. Aí vai lá, chega no momento. Vamos ver se você vai falar, peraí. Deus ordena a Abraão: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, em um dos montes que lhe indicarei. Abraão, obediente, segue a ordem. No caminho, Isaque pergunta: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, no último momento, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, Deus intervém. Não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Então, Abraão encontra Aí o eu- carneiro preso pelo chifre. Aí eu fico vendo os memes. A volta pra casa, pô.
Abraão e Isaac, tá ligado? Tirar a volta pra casa, tá ligado? Tipo, porque muito provavelmente Isaac não escutou Deus falando. Ele fica olhando pra cara do pai dele assim, pô. Se não fosse aquele bezerro ali, era eu que era o negócio, é. Rapaz, E oferece como sacrifício em lugar de Isaac. Não era eu, Brasil, não era eu, bezerro. Nascido milagrosamente É isso aí mesmo, Manuel. em idade avançada. De forma semelhante, Jesus é o Filho prometido de Deus, concebido milagrosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ambos são figuras de obediência e esperança. Putz, a primeira vez que eu lembro por tempo, gente, que eu lembro dos presentes dos 3 reis magos lá, eu achava que era 3 reis magros. Eu achava que, na minha mente, eu não sei o que falavam rápido. Eu achei que os caras eram magros, pô, mas não, os caras magros, sei lá. Quando Abraão diz que Deus proverá o cordeiro, ele antecipa Bem essa a mesmo, provisão divina que se cumprirá plenamente em Jesus. Enquanto Isaac foi poupado e um carneiro tomou seu lugar, Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio para morrer em nosso lugar, carregando os pecados da humanidade. Como João Batista proclama, 3 luvas de peito. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como Isaac carregou a lenha para o holocausto em Moriá, Jesus carregou sua própria cruz até o Calvário. Ambos caminharam submissamente em direção ao local Isaac de já seu sem saber que sacrifício. ele era O vítima. Monte coitado. Moriá, onde Isaac Ele era ficou bem sacrificado, obediente é lá, tradicionalmente o pai dele com um punhal na associado ao mão. local onde mais tarde o Templo de Jerusalém seria construído. E nas proximidades está o Calvário, onde Jesus foi crucificado. Isso une os dois eventos em um significado geográfico e espiritual. Abraão estava disposto a entregar seu filho único, a quem ele amava profundamente. Isso reflete o sacrifício de Deus Pai, porque entregou seu filho único por amor à humanidade. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Êxodo 12, também temos uma alegoria ao Cordeiro. Na preparação para a Páscoa, Deus instruiu Moisés e Arão a dizer ao povo de Israel para selecionar um cordeiro perfeito, sem defeito, que seria sacrificado na noite de 14 de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico. A parte mais significativa do capítulo é quando Deus instrui os israelitas a pegar o sangue do cordeiro e marcá-lo nas ombreiras e na verga das portas de suas casas. Isso seria um sinal para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas, poupando-os da morte do primogênito. E era a última praga enviada por Deus para persuadir o faraó a liberar os israelitas. A parte mais interessante é que o sangue do cordeiro que livrava as pessoas da morte foi derramado justamente na Páscoa. E agora me responda: quem mais foi morto na Páscoa? Sim, meus amigos, Jesus de Nazaré. Mas existem também muitos trechos simples na Bíblia que ressaltam a figura Leandro, meu jovem, de boa Jesus. Isaías diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Eu acho, Emanuel, que o pessoal do Antigo Testamento era meio lesado, pô. Tipo, era mais na base da... Sabe o pessoal antigo que aprendia na base da peia? Era assim, pô. Entendeu? É por isso que Deus era poucas ideias. Mais ignorante, né? É por isso que Deus era poucas ideias. Porque, mano, esse povo aqui, se eu for chegar na paz... Não, tem que ser na base... É o seguinte, é seu filho, bote lá... Vamos ver se você é isso mesmo, se você acredita em mim. Tinha que ser assim, velho. O verso é refletido anos depois por Mateus, da caixa desse rapaz aqui, onde ele diz: tudo isso já usava aconteceu para que capacete se nesse cumprisse o que foi dito pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento virginal de Jesus é considerado um dos mistérios centrais da fé cristã, pois ele simboliza que Jesus não foi apenas um homem, mas também o Filho de Deus. Quando a criança nascer, o nome Emanuel era para ser uma expressão simbólica, indicando a presença e proteção de Deus com o povo.
não significa que o bebê seria literalmente chamado Emanuel. Isaías, capítulo 9, versículos 6 ao 7, também faz outra menção que é atribuída ao Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar com juízo. Eu vou trazer os justiça, próximos 3 desde agora do Coprólito, e para Leandro. sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então muitos interpretaram que o Messias seria um líder de um exército, um líder político revolucionário que seria realmente rei e livraria, Israel do Império Romano e do contexto da época. Porém, vocês sabem, Jesus acabou morrendo, não cumpriu isso. Mas como um líder humano governaria para sempre, como diz Isaías? Tamo junto, pô. Seria praticamente impossível. Por isso Jesus diz a Pilatos que era rei, mas não deste mundo. Dentre outros, eu posso citar também Miqueias. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Ou seja, na pequena cidade de Belém, nasceu o grande homem Jesus. Zacarias diz: alegre-se muito, cidade de Sião, e chute, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Enfim, existem, sem dúvidas, diversas outras profecias que podem ou não fazer referência a Jesus. Mas existem Leão. duas que são claramente especiais para mim. Aí, um monte de leão. A primeira delas é a de Isaías 53, a qual descreve perfeitamente a crucificação de Jesus e também faz referência ao Cordeiro. O texto diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Bom, eu não sei se você tem noção o que foi a crucificação de Jesus, mas acredite, foi bem pior do que na Paixão de Cristo. Eu vou deixar um estudo aqui na descrição, que vai mostrar detalhadamente o sofrimento que ele passou no Calvário, que, sério, foi uma das mortes mais sofridas que alguém Não, tá, eu não poderia fiz passar. não. Você Só, não mas tem eu- ideia o que fizeram com ele, cara. Por isso o texto diz: como um É de isso, quem os Pedro. homens escondem o rosto. Porque a situação dele ali tava tão feia que era difícil até mesmo de olhar pra Pedro é ele, cara. bagunceiro, né? Só Então, vem pra bagunçar, Pedro. uma situação ali que um homem inocente tava passando. Bizarro. Fala, senhor CJ. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviasse Tamo junto, pelo meu seu nobre. caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Milagre, João, Como não o apareceu cordeiro, ele. foi levado ao Tá matador. dormindo. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi arrebatado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Foi-lhe feita a ferida, e designaram Aqui é do JJ, pô. sua sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, nem houve engano nenhum de sua boca. Nem preciso falar, cara?
Isso é claramente uma referência a Cristo, escrita há mais de 700 anos antes de seu nascimento. Simplesmente incrível. Se analisarmos passo a passo da crucificação de Jesus, temos o exato momento onde ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Depois eu explico com clareza o motivo pelo qual ele bradou essa frase. Mas antes devo dizer que essa já estava escrita no Antigo Testamento. O Salmo 22 começa com um grito de angústia e termina com uma declaração de confiança na redenção, tornando-se um poderoso elo entre o sofrimento e a esperança. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me socorrer? E das palavras do meu bramido, Deus meu, clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite, e não sou calado. O salmo começa com um grito angustiante, escrito por Davi, que se sente abandonado por Deus. Este versículo é notavelmente semelhante ao que Jesus disse na cruz, quando proferiu a famosa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito reflete a sensação de total desamparo, rejeição e sofrimento intenso, sentimentos que são experimentados por Jesus durante sua crucificação. O restante do salmo incrivelmente descreve exatamente tudo o que Jesus passou durante sua crucificação. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Verme era um jeito de dizer humilhado, pois ele foi de tal maneira que era nojento de se olhar para ele naquelas míseras condições. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Cara, aqui chega a ser cômico como bate certinho com o Novo Testamento, né? Todos os que me veem, ele tá falando como se tivessem todos olhando para ele, né? Assistindo ele, assim como na cruz. Todos naquele momento zombavam de Jesus. Aí quando ele fala, maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor que o livre, encaixa muito no Evangelho. E o povo que estava de pé olhando, e até os governantes zombavam dele, dizendo, a outro salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido por Deus. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Touros aqui quer dizer poderosos, exatamente como o Evangelho descreve. Caramba, rapaziada. Abriu contra mim a sua boca, como um leão que despedaça e ruge. Ou seja, descreve o momento que esses poderosos gritavam a Jesus. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração foi como cera, derreteu-se dentro de mim. Como água me derramei, pode se referir ao fluxo de sangue e água que saiu do lado de Jesus quando ele foi perfurado pela lança. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Todos os meus ossos se desconjuntaram, representa o corpo de Jesus que foi esticado e pendurado de tal forma que causava intensa dor nos ossos e articulações. Os ossos de Jesus podem ter sido fisicamente deslocados devido à posição prolongada na cruz e o peso do corpo pendendo para baixo. O meu coração foi como cera, derreteu-se dentro de mim. A dor intensa, a perda de sangue, a desidratação e a dificuldade de respirar causada pela posição da crucificação poderiam ter sobrecarregado o coração, resultando em uma condição conhecida como distorção do coração, ou até mesmo um ataque cardíaco, muito comum em crucificações. A minha força secou-se como um caco, e a minha língua se pegou ao céu da boca, e me deitastes no pó da morte.
A minha língua se pegou ao céu da boca. Isso descreve uma sensação de sede intensa devido à desidratação e ao intenso calor. A língua de Jesus ficaria seca e pegada ao céu da boca, um fenômeno comum em condições de choque e exaustão. No Evangelho de João é mencionado que Jesus, no momento de sua crucificação, exclamou: "Tenho sede". Pois cães me cercam, o ajuntamento dos malfeitores me rodeou, transpassaram-me as mãos e os pés. Aqui Davi não estava falando de uma crucificação, eu simplesmente não sei mais do que ele estava. Transpassaram-me é o mesmo que perfurar. Caraca, mano, os cara falou do negócio das mãos de Cristo. Posso contar todos os meus ossos. Eles olham e me contemplam. Como o corpo de Jesus estava esticado, as pessoas que estavam olhando para ele conseguiam ver suas costelas e logo contar os seus ossos. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes. Mateus não inventou isso, pois inúmeros documentos comprovam que na época era costume dos soldados romanos dividirem as vestes do crucificado e a jogarem na sorte. Era um ritual de crucificação a qual foi inventada apenas no século 4 a 6 a.C. Ou seja, Davi descreveu uma crucificação séculos antes de ela sequer ser inventada. É louco, pô. E a gente percebe uma mudança, um alívio, como se Deus finalmente ouvisse o clamor dessa pessoa. Todos os limites da terra se lembrarão e se voltarão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque do Senhor é o reino e ele governa as nações. Ou seja, o Deus de Israel, escrito primeiramente por um povo judeu, será adorado por toda a terra. E a gente sabe que só depois de Jesus isso aconteceu. O cristianismo se tornou a maior religião do mundo. Não era somente para o público judeu, mas sim para todos os chamados. Todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, e aquele que não pode salvar a sua alma se prostrarão diante de quem? Óbvio, de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, e anunciarão a sua justiça ao povo que há de nascer, porquanto ele o fez. Isso se cumpriu perfeitamente em nós. 2025 anos após seu nascimento, Jesus continua sendo a pessoa mais influente e famosa do mundo. E toda a terra fala dele. Jesus. Capítulo 4. E lá vamos nós. Agora que já entendemos as profecias, vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus de Nazaré e o significado do seu sacrifício. Para isso devemos voltar à sua época, do ano zero. Naquele tempo, a expectativa desse tal Messias era muito aguardada. O povo rezava para a vinda desse tal homem que salvaria a humanidade. Os judeus viviam sob o domínio do Império Romano e sonhavam com a promessa de um libertador, aquele que restauraria o reino de Israel e os tiraria da opressão. Esse líder político revolucionário não tardaria e, pelo visto, estava chegando. Em um cenário repleto de expectativas, de esperança e de promessas de libertação, o povo acreditava que o
tão aguardado Salvador chegaria com poder e glória, com força militar, para derrotar os opressores romanos e restaurar o reino de Israel. Mas, em vez disso, o Messias entra em Jerusalém montado em um simples burrinho, como um símbolo de humildade, em um gesto profundamente contra as expectativas de muitos. A cena aconteceu em um domingo, quando Jesus se aproximou da cidade, cumprindo as antigas profecias. O povo, ao vê-lo, foi tomado por uma alegria contagiante e o aclamou com ramos de palmeira, gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito é tu que vem em nome do Senhor. Eles acreditavam que aquele homem, que realizará milagres e curas, e que falava sobre o reino de Deus, fosse finalmente o grande líder que os libertaria da opressão romana. O homem é diferenciado. A realidade começaria a ser bem diferente. Um dos poucos que sabe o que é. Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz. Esse dia aí o homem ficou bravo, tá? Revoltaram. É uma casa de orações. Aplaude, temos que apedrejá-lo. E vocês a transformaram em covil de ladrões. Aí o homem jogou na cara mesmo. Jesus, ao invés de montar um exército ou desafiar diretamente os poderosos, passou a desafiar as autoridades religiosas e a estrutura de poder que reinava em Jerusalém. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias, cegos, vocês são como sepulcros imaculados, todos. Caraca, o JJ colocou os caras de agora. Mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção. Ele tá fazendo o quê? Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Seus ensinamentos estavam mais focados em transformar os corações das pessoas, em ensinar o amor incondicional, a humildade, o perdão e a fé em Deus. Para muitos, isso não era o que eles esperavam de um Messias. Para os religiosos da época, suas palavras e ações eram uma ameaça ao controle que tinham sobre o povo, enquanto para os romanos, ele representava uma possível fonte de agitação. A desilusão foi crescendo. O povo que o aclamara na estrada triunfal de Jerusalém, dias depois seria o mesmo a pedir por sua morte. Jesus falou absurdos como: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Aqui não entenderam eles que, na verdade, ele falava de seu corpo, que foi derrubado e no 3º dia foi reconstruído. Ou seja, o corpo de Jesus era o novo templo, pois o de pedra, até os dias de hoje, não foi reconstruído. Além desse líder os decepcioná-los, ele disse coisas como: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao afirmar que ele é o único caminho para a salvação, ele desafiava todas as outras crenças e práticas religiosas, o que era extremamente radical para a época. Antes que Abraão fosse, eu sou. Essa palavra é ao se referir a si mesmo como vocês pesquisam o significado de eu sou. Uma expressão que se referia ao nome de Deus no Antigo Testamento. Aí, vai explicar. Deus se revelou a Moisés. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor, porque eu e meu Pai somos apenas um. Ao afirmar sua unidade com Deus, Jesus provocou indignação, especialmente entre os judeus que viam isso como uma afirmação de igualdade com Deus, o que era considerado blasfêmia.
Precisamos lembrar que era uma época totalmente diferente da nossa, e falar isso naqueles dias era totalmente loucura. Sua crítica à hipocrisia dos líderes religiosos, a exploração do povo e a falsidade em muitas de suas ações gerou grande oposição. Os romanos temiam qualquer movimento que pudesse incitar uma revolta, especialmente se ele fosse acompanhado por uma grande quantidade de seguidores. Os líderes judeus que colaboravam com os romanos temiam que Jesus fosse uma figura messiânica que levasse o povo para uma revolução. Isso acabou resultando em sua entrega aos romanos para ser julgado e condenado à morte. Na quinta-feira daquela semana, durante a celebração da Páscoa, Jesus compartilhou sua última refeição com seus discípulos e, ao ser traído por um deles, Judas, foi preso pelas autoridades romanas. Mesmo sendo inocente, ele foi condenado à morte. E o que deveria ser um momento de glorificação e vitória se transformou em um pesadelo. O homem que havia trazido esperança, cura e ensinamentos profundos estava sendo julgado, humilhado e, finalmente, crucificado. Para finalmente compreendermos o sacrifício de Jesus, precisamos entender a justiça divina. Um juiz que perdoa um criminoso sem que haja uma punição justa comete um ato de injustiça. Deus, sendo o juiz mais justo que existe, não pode simplesmente perdoar o pecado sem que haja uma penalidade para ele. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Todos nós, como seres humanos, merecemos a punição por nossos pecados, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus simplesmente não pode esquecer isso, senão ele seria um juiz injusto, ou seja, ele tem que punir para ser justo. A Bíblia diz que toda transgressão merece justo castigo, ou seja, pelo caráter do Criador, ele deveria extinguir toda a raça humana para cumprir a sua justiça. Até. Mas ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio filho unigênito para que ele sofra o que você merecia. Ou seja, a punição pelos pecados não foi extinguida. A diferença é que ao invés de você pagar, quem paga é o filho. Ou seja, ele imputou em seu próprio filho todos os nossos pecados. Por que você acha que hoje não precisamos mais fazer sacrifícios a Deus? Simples, porque o Cordeiro Perfeito já foi sacrificado no Calvário. Ou seja, ele tem que punir, caso contrário seria injusto. E cara, foi terrível. Não é à toa que momentos antes ele orava a Deus suando sangue, pedindo que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Imagina o estado de ansiedade e medo que uma pessoa deve estar para chegar nessa situação. Mas ele fez a vontade de Deus. Quando ele estava lá na cruz e estavam zombando dele, ele podia muito bem descer dali e exterminar todo mundo. Mas se ele fizesse isso, a obra redentora do Messias iria por água abaixo. Seria falha. Então imagina o estado de espírito de Jesus. Ele tinha o poder para descer da cruz, mas não o fez porque ele sabia seu propósito. Ou seja, finalmente, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente o seu pai virar o rosto contra ele. Deus naquele momento parou de olhar Jesus. Ele estava distante do filho, porque naquele exato momento ele carregava uma coisa pior do que a dor da crucificação. Naquele momento, Jesus estava com nada mais, nada menos do que todos os pecados da humanidade nas suas costas. Ele morreu então junto com todos eles, os extinguindo e fincando a lança na cabeça da serpente, derrotando Satanás, como estava prometido em Gênesis. Ele morreu com todos os pecados, inclusive com os seus. Essa parte eu não sabia não.
Hum, 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 hum.